louvor e de oração ao nome do nosso Deus nessa noite. Você tem certeza que o Senhor Jesus já se faz presente aqui neste lugar. Então que possamos nos deleitar na presença do Senhor nessa noite. Eu vou pedir nossa irmã Marcela que esteja orando, colocando o louvor, a palavra, tudo que for feito e falado aqui nessa noite nas mãos do nosso Senhor. Oremos. Pai amado, Deus querido, nosso Senhor e Salvador, obrigado pela tua presença neste lugar. Nos reunimos aqui nessa noite para cultuar e adorar e dizer e exaltar o teu santo nome através do culto, Pai. Pai amado, que o Senhor possa ungir cada vida e cada voz. Que o Senhor visite neste momento, Pai, para a introdução do ministério de louvor, Pai. Pai amado, que o nosso louvor possa ter as coisas que devem chegar ao teu santo trono de graça com barulho suave. Deus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir ao Senhor que nos conduza a conduzir e a louvar e a adorar o teu santo nome através deste culto. Que o teu nome seja exaltado, glorificado e magnificado neste lugar. Que nada venha tirar da nossa mente o nosso propósito, que é de cultuar a ti, Pai. Que nada venha tirar, Senhor, nossos corações do foco, que é adorar o teu nome. Nós podemos sentir a tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, porque o Senhor é soberano, Rei dos reis, todo majestoso que está aqui, Pai, para receber o nosso culto, meu Deus. Senhor Jesus amado, Jesus querido, trabalha nas nossas vidas de maneira, Senhor, que nós sejamos verdadeiramente luz e sal aqui na igreja, nessa cidade e onde quer que passarmos. Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós aqui nessa noite possa sentir a tua presença, Pai, e possa se debruçar e derramar nos teus braços para te cultuar, te louvar e te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá no livro de João, Evangelho de João, o capítulo 4, versículo 23 e 24, vai nos dizer assim, 23, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem é sobre a mulher samaritana, né, que estava ali no poço, Jesus chegou, e ela questionou Jesus aonde deveria adorar a Deus. E Jesus vai dizer para ela assim, o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Eu quero dizer para nós nessa noite, não é o local que vai ter adoração, e sim o que vem do nosso coração. Que nós possamos adorar o nosso Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Não é apenas aqui na igreja que nós vamos adorar a Deus. Nós devemos adorar o nosso Deus na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde nós passarmos. Nós devemos ser um cristão que verdadeiramente adore ao Senhor, um cristão que verdadeiramente faça diferença por onde ele passa. Então que eu e você possamos adorar o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai está procurando, são estes que o Pai está olhando lá do céu e que escolhido para que Ele possa fazer e cumprir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, em espírito e em verdade. Aleluia. Espírito
Amém, Jesus. Quem aqui nessa noite veio para verdadeiramente adorar a Deus? Que nós possamos vir à igreja, não só por vir à casa do Senhor, mas que nós possamos vir nos deleitar na presença do Senhor, se maravilhar com o que o Senhor tem reservado para nós, que possamos entrosar no culto, que o culto seja um culto agradável ao Senhor, que possamos dar verdadeiramente um culto que agrade ao nome do Senhor, que nós possamos todos os dias estar na presença do Senhor, cultuando com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, que você possa ficar maravilhado nessa noite com a presença dele aqui neste meio. Amém? Que a gente possa dar o nosso melhor de coração para Deus.
de louvor. Eu estarei louvando louvor que fala sobre novo dia. Aleluias. Gostaria que vocês meditassem em Salmos 103:14, que fala assim: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A gente, às vezes, chegamos aqui chateado, triste, pois às vezes o seu processo não foi 100% concluído. Ele ainda está sendo cada vez mais aperfeiçoado, cada vez mais. E às vezes esquecemos nos momentos mais difíceis que Deus está conosco, pois o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite. E Ele fala: se um novo dia, se você tem um novo dia hoje, é por permissão de Deus, é porque Ele está estruturando está estruturando todo o seu processo, e Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. É apenas uma fase do processo, mas Deus irá fazer um novo dia. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus.
Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo para Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Amém. A importância e os valores que nós temos de servir a este Deus de uma forma tão maravilhosa. Quando nós ouvimos e cantamos aquilo que vivemos, é bom nós regozijarmos diante do Senhor, que é o nosso Deus. Essa é uma noite que o Senhor preparou para você e para mim, um momento de glorificarmos ao nome do nosso Deus, exaltarmos aquele que está acima de tudo e de qualquer coisa. Eu gostaria que você desprendesse de tudo aquilo que te incomoda nessa noite. Quando nós olhamos para isso e vemos a importância e os valores de colocarmos tudo nas mãos de Deus. Eu sei que você veio com este propósito aqui, amém, queridos? Amém. Isso é muito importante. Queridos, essa semana é uma semana de atividades para nós, né? Dentro do nosso calendário aí, foi marcado, mas por alguns fatos de alguns irmãos estarem viajando e de repente foi pouco anunciado, mas foi falado, né? Se nós pudéssemos ir, ou até marcamos o local, ali no espaço onde a irmã Scarlett bondosamente e generosamente está com as portas abertas para nos receber na terça-feira. Mas para isso eu preciso consultar os irmãos que aqui estão. Quantos que aqui estão poderão ir ali para passar o dia com a gente depois das 9 horas da manhã? Quantos irmãos estão aqui poderão ir? Levanta a mão assim e eu irei contar, tá bom? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você vai ficar com ninguém, não? 20. Ó, nós temos um grupo de aproximadamente 25, 26 pessoas. Eu sei que no decorrer do tempo
ira. Só o seguinte, queridos, tem muitos açougues que vão estar fechados. Mas eu estava conversando com o irmão Altair ali, e ele falou assim, que ele está com a carne reservada lá, que é de primeira qualidade, né? Aí esse irmão Altair e tal. Então nós queremos fazer uma coisa aqui, irmãos, para que a gente possa providenciar essa carne, para a gente passar aqui naquele bate-papo, você também levar alguma coisa de casa para oferecer lá para os irmãos, né? Para a gente não gastar muito tempo com pessoas lá cozinhando, mexendo, mas que a gente ocupe esse tempo maior, cantando louvores, batendo aquela ideia que muitas vezes a gente deixa de falar, e outras coisas mais, como tomar banho de piscina, tá? Não é proibido não nesse dia, tá bom, queridos? Então, até o final do culto, depois a gente vai precisar de conversar sobre isso, tá? Mas olha, como nós olhamos assim, estava conversando com o irmão Chico, né? O irmão Delci, mais conhecido como Chico. Na quinta-feira, os homens estão com uma tarefa, tá, queridos? Tá bom assim, irmão Chico? Pode ser, eu já conversei com ele. Na quinta-feira, nós os homens estaremos lá para, junto com ele, nos agruparmos ali para a gente ter aquela conversa de homens, né? Não que as mulheres são excluídas, mas é um momento que nós estamos tirando, porque os homens têm feito pouco, tá bom, queridos? E nós precisamos fazer mais. E ali nós vamos traçar os projetos dos homens. É uma reunião que nós vamos fazer lá, para a gente poder também ter esse bate-papo e chegarmos ali, fazermos um agendamento para o ano que ainda está no segundo mês, tá bom, querido? Vai ser na quinta-feira, a partir das 7 horas da noite. O irmão que está com o seu carro, vem até aqui na igreja, tem que sair juntos para irmos lá, tá bom? Vai ser um momento muito importante. Sexta-feira nós temos nosso culto de oração, tá bom? Às 7h30 da noite. Então você vê que é importante. Tem pessoas que estão sendo experimentadas no trabalho, tem trazido cada palavra abençoadora. Eu gostaria que você não ficasse de fora, tá bom? Viesse na sexta-feira. E na quarta-feira nós temos estudo bíblico também. Vai ter uma semana carregada de trabalho, que nós podemos realmente vir e encontrar nossos irmãos aqui para adoração ao nome do nosso Deus. Aquelas pessoas que nos visitam, por gentileza, levanta-se a sua mão e seja ligado ali, aquele jovem bacana que está ali atrás. Temos também aquela mocinha que está ali. Mais alguém? Nós louvamos a Deus pela sua presença aqui neste lugar. Vamos lá, queridos. Vamos dizer aquela palavra bem bonita para os nossos irmãos que aqui estão. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, a todos que aqui estão nessa noite. Queridos, e também na semana chamada Semana Santa, nós vamos ter um retiro da nossa igreja, tá, queridos? Temos falado um pouco, mas a partir do domingo que vem, nós vamos aparecer mais diante disso aí, fazendo um apelo, convocando os irmãos. Vai ser lá no, como é que é o nome do lugar? Toa, né? Então aproveite que você está à toa e vai lá ocupar o seu tempo lá no Toa, para a gente colocar também as nossas conversas em dia. Vai ser dias maravilhosos na Semana Santa, tá, queridos? Que nós vamos estar ali. Então, mas nós vamos dar mais ênfase nisso aí, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar um pouco da palavra de Deus nessa noite. Eu queria compartilhar com vocês algo muito tremendo. Se Jesus voltasse hoje, de que forma ele te encontraria? Você acha que do jeito que você está preparado? Você não precisa responder para mim, mas responde para o seu interior, para você mesmo. Se Jesus chegasse hoje e viesse buscar a sua igreja, você seria aquela igreja que subiria com Jesus? Pare para pensar a respeito disso, porque é importante nós valorizarmos o nosso momento de culto, a nossa dedicação, a nossa busca por este Deus, né? Então é importante tudo isso. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
versículo 29. Nós vamos ler do 29 ao 36. Atos capítulo 2, de 29 ao versículo 36. Eu vou ler os números ímpares e os irmãos poderão responder fazendo a leitura dos versículos pares, tá bom, queridos? Vai estar aqui no nosso Data Show para que você possa ler. Embora eu sei que você está com sua Bíblia na mão, mas aqui de repente você vai ter uma visualização melhor para lermos todos juntos na mesma versão. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9: Para os irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo Deus que havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para governar sobre o seu trono. Nesta previsão, diz da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações nessa noite, pois nós queremos ouvir somente a tua voz. Pois nós oramos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: Amém. Podeis assentar. Meus queridos, quando lemos um texto como esse, nós vemos aqui um grande discurso de um homem que um dia caminhou junto com Jesus, que recebeu as orientações dadas pelo rabi ou pelo mestre, aquele que testificou e testemunhou na presença daquele que muitos milagres fez, e acima de tudo ele se colocou como o principal daquele que veio para trazer ao homem a salvação. Como Pedro, ao tomar testemunho de tudo isso, quando nós olhamos para esse grande discurso em defesa daquele que cumpriu com toda dignidade e com toda responsabilidade, enviado pelo Pai, ele veio a este mundo e testificou das promessas dadas e enviada por Deus a este mundo para que trouxesse o homem à aproximação, para que pudesse andar pelo caminho correto e perfeito, para que pudesse receber do próprio Deus a salvação. Quando nós lemos logo no primeiro versículo que nos diz a respeito deste texto que nós acabamos de ler, e vemos algo muito interessante quando nós vemos: varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura. Homem mortal como Davi, embora se tornou rei segundo a vontade do próprio Deus, embora trouxe um reino ao qual com promessa o próprio Deus fez, para que da descendência de Davi haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Como ali ele estava realmente como um profeta, anunciando realmente o Jesus que tornou-se para nós o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quando nós olhamos para isso, vemos aqui que Pedro, embora aquele que chegou a negar a Jesus,
que tinha consciência do erro que tinha cometido, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de ter se reencontrado com Jesus ali em Jerusalém, para que pudesse receber da parte de Deus, que disse: diga a Pedro que vá, e aos demais discípulos. E chegando ali, o próprio Jesus, que estava a subir aos céus, derramou sobre todos aqueles que ali estavam a presença do Espírito Santo, para que pudesse, a partir daquele momento, ser testemunhas fiéis daquele que foi o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para isso e vemos, queridos, com essa promessa, varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura. Mas ao inverso dessa situação, nós podemos ver algo muito tremendo, que esse mesmo Jesus de Nazaré, que passou por momentos difíceis, embora o reino que foi preparado por Deus para Davi, para que pudesse reinar sobre o próprio povo de Israel, e nas batalhas o Senhor sempre estava presente para lhe conceder a vitória. Ele bem sabia que da sua descendência haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E o povo de Israel esperava um reino que viesse a este mundo, ao qual pudesse os libertar da escravidão, ao qual libertar daquelas opressões que eles tinham sobre as leis que vinham do próprio Império Romano, para que eles pudessem ter a liberdade de se tornar uma grande nação, como eles são, mas simplesmente com a promessa de um Deus separado somente para eles. Davi tinha essa consciência, que esse Deus de fé, que esse Deus de amor, que trouxe ao homem essa visão para que eles pudessem realmente voltar o seu olhar para essa salvação rumo ao céu, era aquele também que deu a vida por ele, e estava ali intercedendo e dando a ele aquele vigor todo necessário para que ele pudesse trabalhar, julgar as causas do povo de Israel, e com êxito ele poderia governar uma nação, porque ele era um grande guerreiro, era um grande mediador, ao qual estava presente no meio do seu povo, para que pudesse legislar e muito bem a palavra ao qual o Senhor tinha dado a ele, com responsabilidade de um trono que de repente ele até mesmo não seria capaz, se não renunciasse o seu próprio erro. Quando a gente olha para tudo isso, querido, vê desde lá do passado como a história ela vem narrada desde Gênesis e chega ao cumprimento desse derramado do Espírito Santo que foi dado por Deus através de Jesus a cada um de nós. E quando nós olhamos para esse vemos, quando a gente olha para essa situação, Davi ele não tinha nenhum preparo com respeito até mesmo aos seus irmãos, que eram grandes guerreiros, mas Davi, na sua humildade, na sua sinceridade, por saber realmente enfrentar as lutas que vinham contra até mesmo as ovelhas do seu pai, e com inteligência e com a força dada pelo próprio Deus, ele não saía anunciando o que ele havia de fazer ou o que ele havia feito, mas simplesmente ao guardar no seu coração o alvo do inimigo que o atacava ou que atacava as ovelhas do seu pai, certamente com uma arma poderosa que tinha em suas mãos, ele tinha sob domínio de si a unção que foi dada por Deus quando o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. E quando a gente olha para esse texto aqui e vê, dentro dessa parte, até que se põe os teus inimigos por esse cabelo dos teus pés. Debaixo dos nossos pés o inimigo não pode realmente triunfar sobre as nossas vidas, porque Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ao se posicionar como o único e legítimo Filho de Deus que foi enviado a este mundo, nós bem sabemos que as suas promessas elas não foram em vão, e certamente ali a vitória dada por Deus através de Jesus ali na cruz do Calvário, dando direito certamente, querido, de nós podermos usufruir das bênçãos que a nós está proposto a cada dia. Davi sabia muito bem que as suas vitórias de um reino terreno que veio sobre ele, e com grande alegria ele tinha em governar aquele povo que estava debaixo dos seus cuidados. Mas ele bem sabia que se a presença do Senhor não estivesse ali ao seu lado ou junto dele, se ele não estivesse na comunhão com o Espírito de Deus que foi derramado sobre a sua própria vida,
ali simbolizando como Samuel chegou ali, derramou sobre a sua cabeça aquele óleo precioso que foi derramado sobre a cabeça de Davi. A grande diferença que tinha ali diante de Davi e os seus irmãos era que com as suas forças e com as suas armas poderosas, os seus irmãos estavam preparados para enfrentar qual soldado fosse do próprio inimigo, porque eles eram preparados para a guerra. Davi, porém, tinha ali sobre si algo que era extremamente diferente dos demais, daqueles que faziam parte da sua geração. Ele tinha um óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, dada por Samuel, porque bem sabia que quando ele chegou, ele testificou daquela grandeza, trazendo ali um espelho do Espírito que foi derramado sobre ele, porque aquele óleo precioso que foi derramado sobre Davi, deu a ele o discernimento de Espírito, e por certo ele bem sabia da responsabilidade que havia que pesar sobre o seu ombro. E quando nós olhamos e vemos diante das batalhas que veio sobre Davi, ele não recuou nos seus passos, mas ele foi enfrentar o inimigo, para que Deus pudesse colocar debaixo do estrado dos seus pés. E ali ele estava, quando seus próprios irmãos que ali estavam, certamente recuaram diante do grande gigante que estava oposto à frente de todo daquele exército, homens preparados, mas recuaram. Mas Davi, porém, que foi ali somente para levar mantimento para os seus irmãos e para todos aqueles que estavam à frente de batalha, ele, ao contemplar com uma visão espiritual que o Senhor tinha dado a ele, ele se submete à vontade de Deus e desafia aquele gigante para aquela batalha. Queridos, eu quero propor uma coisa para você nessa noite. Eu não sei qual é o gigante que tem se apresentado a você, que tem muitas vezes levado você à dúvida diante das atitudes que você precisa de tomar diante de Deus. Mas uma coisa eu sei: se você com responsabilidade colocar sua vida diante do Senhor, nada nós teremos o que temer diante das ações do inimigo, daquilo que o inimigo tão feroz ele tenta persuadir-nos a desfalecer a nossa fé. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, e precisamos com urgência correr para a batalha. Não podemos fugir em nenhum momento dessa batalha ao qual o Senhor tem colocado sobre nós. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está presente em nossa vida para nos dar a vitória, e precisamos realmente tomar posse dessa vitória que o Senhor tem dado a cada um de nós. Amém, queridos? Não podemos recuar os nossos braços, mas glorificar todos os dias o nome do nosso Deus. Quando nós olhamos para isso e vemos dentro dessa história, por que nós aqui destacamos a Davi como isso? Como aquele que deu testemunho? Porque ele bem sabia da responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, e ele não poderia de nenhuma forma desfalecer a sua fé, porque ele foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Mas certamente ele falhou em várias situações, mas mesmo assim ele voltou atrás e olhou para Deus e pediu a misericórdia do Senhor para que ele não fosse consumido. E em todas as batalhas ele recebeu as suas vitórias, sabendo de um fato que é muito interessante, meus queridos, que o pecado que nós cometemos, se nós não confessarmos diante do Senhor, ele continua sendo pecado. Ele não é nada que venha simplesmente cair ao esquecimento, mas a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos ter essa consciência. Sabe por quê? Quando nós olhamos para esse discurso aqui, é um discurso de alguém que estava diante dos próprios filhos de Deus. Aqueles que estavam ali não sabiam mais o que fazer. Jesus havia sido sacrificado, e ele disse que ao terceiro dia ele ressurgiria, e ele encontrou com o seu povo, com aqueles que ali estavam, ali em Jerusalém, e ele disse: olha, vou derramar sobre vós o meu Espírito para que vocês sejam as minhas testemunhas. Pedro é aquele que tinha negado o nome de Jesus, e certamente distante ele estava daqueles padrões, por se envergonhar, porque o pecado traz para nós vergonha e nos distancia das promessas de Deus. Quando nós olhamos para Pedro e vemos diante desse grande discurso que ele faz, e certamente quando ele estava até mesmo distante dos próprios discípulos,
simplesmente não para testificar ou para fazer algo que seria nada mais, nada menos que perfumar o túmulo de Jesus. Ali estavam alguns dos seus discípulos e estava ali também algumas mulheres que seguiam a Jesus. E certamente ao chegarem ali encontra um túmulo vazio. E aí agora, como Jesus convida aquelas mulheres e diz: olha, diga, vocês vão adiante e chegam lá anunciar aos discípulos para que se encontrem comigo ali em Jerusalém, naquele lugar onde Jesus entrou e foi aplaudido como rei dos judeus. Certamente ali estava novamente esse Jesus, marcando com seus discípulos aquele encontro ali. Mas um fato muito interessante que Marcos narra com muita firmeza e diz: mas diga a Pedro que vá. Certamente Jesus teve uma grande preocupação com Pedro, porque naquele momento que ele certamente negou a Jesus, trouxe um distanciamento e a sua mente trouxe um arrependimento. Mas se ele pudesse voltar atrás, certamente aquele que disse: olha, Senhor, se alguém ousar colocar a mão do Senhor, eu estarei presente e não aceitarei que passe, a não ser que passe por cima de mim. E foi aquele mesmo Pedro que negou. Agora ele estava ali para aquele encontro com Jesus. E certamente depois de tudo isso, ele diz aqui, sendo pois ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que no fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Ele sabia dessas promessas, e agora ele diz para que sobre os seus dons, sobre a sua geração, sobre José, sobre Maria, sobre aqueles que estavam ali debaixo da ordem dada por Deus, certamente nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele estava falando tudo aquilo ali. E quando nós olhamos e vemos nessa provisão da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, porque Jesus teve todo aquele momento ao qual ele também foi perseguido. E muitos daqueles que ali estavam envoltos de um inimigo, Satanás ocupou-se do tempo para que pudesse fazer com que as promessas de Deus ela não fossem cumpridas. Mas através de Jesus, quando ele foi levado ao monte, ali o inimigo oferecendo algo para que ele pudesse certamente negar todo aquele feito que ele haveria de acontecer. Quando ele disse: olha, eis aqui, faça com que essas pedras se transformem em pão. O próprio Jesus que ali estava disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. A gente olha e vê uma coisa muito interessante, meus queridos, que nós não podemos recuar. O inimigo, mesmo ele sendo um tentador, ele conhece a palavra, ele sabe da palavra, embora não vive da palavra, mas ele vive para tentar distorcer a palavra da promessa que foi feita a mim e a você. E nós precisamos de fazer essa palavra valer em nossa vida em nome de Jesus. Quando nós olhamos e vemos, de sorte que exaltado pela graça de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós temos algo que é tremendo dentro de nós, porque foi o Espírito Santo de Deus que intercedeu por nós. Quando nós nos tornamos novas criaturas, reconhecemos a nossa fragilidade e sabemos que sozinho torna-se difícil para a nossa caminhada, e nós vemos que o Senhor é aquele que dá com autoridade e poder e convicção para que o inimigo esteja debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Se queremos triunfar, se queremos prevalecer a cada dia, precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor em oração e súplica e dedicação ao nome do nosso Deus. Este mesmo Pedro que fez aquele grande discurso para que houvesse uma grande multidão que haveria de aceitar a Jesus. Em outro tempo, ele fortalecendo a promessa de Deus, ele convidou os seus discípulos para aquele momento de oração, e diz a própria palavra de Deus que no derramar do Espírito Santo do Senhor, com promessa dada por Deus aos seus que ali estavam, no lugar onde eles estavam a orar, e tremeu o lugar onde eles estavam pela presença do Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Esse lugar precisa de tremer.
nós tanto precisamos. Não podemos caminhar em caminhos que nós não sabemos o seu fim. Mas a palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Por isso que nós precisamos, nessa opção única dada por Deus, se queremos a nossa vitória, no derramar do Espírito Santo do Senhor que opera em nossas vidas. Não podemos também ter o nosso coração fechado, mas se hoje ouvirmos a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Devemos abrir para que no derramar desse Espírito possamos realmente ouvir a voz daquele que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para isso e vemos, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao seu Senhor: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos sobre esse cabelo dos teus pés. Tudo está correndo para o fim. Quando nós olhamos e vemos que as promessas do Senhor, elas se cumprem a cada dia, e hoje nós temos realmente, de fato, essas promessas dadas pelo Senhor. Aos outros ele disse que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que veio na Judéia e Samaria e percorreu por todas aquelas cidades que ele estava anunciando as boas novas de salvação e trazendo a esperança para o seu povo. Aos outros discípulos que tornou-se os grandes profetas, homens de Deus que ali estavam, para que eles pudessem anunciar a palavra de Deus, começando ali em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa missão foi dada a nós como Igreja Batista aqui em Ouro Verde, e por onde nós passarmos e pisarmos as plantas dos nossos pés, o Senhor nos dará como herança. São promessas dadas pelo Senhor, e as maiores promessas de bênção que o Senhor tem dado a nós é que um dia Ele voltará. Esse mesmo Jesus que o povo viu Ele rasgando os céus na direção, nas nuvens Ele entrou e foi à direção dos céus. A palavra de Deus diz que aqueles que viram Ele subir, Ele disse: varões galileus, isso que tu vistes agora ao subir, um dia há de voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que estiverem preparados, eles subirão e estarão para sempre com Ele. Mas aqueles que ouviram e não deram crédito a essa palavra serão afastados para sempre daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Onde você vai estar na volta desse Jesus? Ele se colocou para que pudesse pisar na cabeça da serpente. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, sobre a vida daquele que busca em servir ao Senhor fielmente. O Senhor Jesus é aquele que deu toda a autoridade dada ao homem, até que ponha os inimigos sobre esse cabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor, é Cristo sobre todo aquele ao qual o seu nome deve estar escrito no livro da vida. Foi com o sangue precioso de Jesus que ao terceiro dia Ele ressurgiu e deu autoridade para que eles pudessem pregar com grande autoridade. Naquele momento da festa, quando aquele povo estava ali reunido, o Senhor deu aos seus discípulos aquela unção dada de ousadia. E quando nós olhamos no versículo de número 37, diz o seguinte: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Nessa noite, de repente, você pode perguntar: o que faremos para herdar a vida eterna? O que nós precisamos de fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Amém. Essa é a promessa do Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Eu não sei como está a sua vida, ou o que você está a passar, ou o que você está ainda esperando para que você também possa ser recebido com essas promessas do Senhor. E nós vimos, disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você tem tido o dom dessa promessa de Deus, amém? Amém. Como está a sua vida, meu querido? É importante nos olharmos para o Senhor. A cada dia que nós vivemos, nós olhamos e vemos na história da palavra de Deus o quanto ela é linda. Mas ela não pode ser uma história qualquer, não. Ela tem que ser aplicada em nossos corações a cada momento. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos
coragem. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar o lugar. Aqueles que ali estavam, diz a própria palavra de Deus, que foram muitos daqueles que ali ouviram aquele sermão de Pedro, ao qual ele estava testificando de Cristo. Mas quando Pedro estava ali, falando da palavra e testificando essa verdade, aqueles discípulos que ali estavam, eles estavam em oração, buscando e intercedendo por toda aquela multidão que estava ouvindo. Porque se o poder de Deus não estivesse presente ali, ao invés daquele povo se arrependerem e irem para a justificação dos seus pecados, eles colocariam o pecado que estava em seus corações em prática, e até mesmo massacraria aqueles apóstolos que ali estavam, porque o pecado dos homens trouxera a consequência terrível para a sua própria condenação. Mas todos aqueles que creram, deu-lhes o poder, os direitos de serem chamados filhos de Deus. E agora foram mais de 5.000 almas que se renderam aos pés do Senhor. Queridos, às vezes nós olhamos para o número de membros que tem em nossa igreja. Essa semana, quando eu conversava com alguém perguntava sobre essa situação. Talvez por alguma razão você tenha se dispersado da casa de Deus, por alguma perda que você teve, de repente você razoou e colocando a culpa em algo que você não deveria colocar a culpa. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados todos os dias e nos colocar diante do Senhor para que sejamos purificados. Amém, queridos? Em cada momento. Qual a desculpa que muitas vezes nós damos para que não possamos estar na casa do Pai? Nessa noite, louvores foram entoados aqui, cada cântico de louvores maravilhoso, e tudo foi preparado com muito amor e muito carinho, porque nós sabemos que para o nosso Deus a grande preocupação em não fazer de qualquer maneira. Quando Pedro estava se preparando ali, que trouxe esse discurso, advertindo ao povo que, embora eles bem sabiam, ele estava ali referindo a Davi como aquele profeta, como um homem. Sabe por quê? Porque foi aquele grande rei que trouxe para eles o benefício de ser uma geração conquistadora, até mesmo de terras e até mesmo de bens materiais, mas também ele levando ao povo a ter uma convicção, uma certeza de aquele Jesus, aquele que veio como o Salvador do mundo, foi uma geração eleita, para que pudesse se fazer a diferença na vida, a começar primeiramente na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua família, de que forma você tem vivido, ou qual a desconfiança que às vezes nós temos colocado diante do Evangelho. Queridos, o Evangelho da promessa de Deus, ele é maravilhoso. Em tudo o Senhor tem se manifestado para nos tirar da situação difícil que, embora o pecado tenta nos colocar em todo momento. O pecado nos distancia, mas o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário é aquele que nos aproxima cada dia mais da nossa salvação. Precisamos fazer valer e termos esse direito dessa salvação. Sabe, queridos? Quando nós olhamos para isso, nós vemos lá no versículo 40 desse mesmo livro de Atos, capítulo 2, diz: e com muitas outras palavras isso testificava, exaltava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A perversidade que tem em nosso mundo. Nós estamos passando nos dias de hoje aquilo que é chamada a festa da carne. E teve alguém que disse o seguinte: dentro dessa festa da carne, seria melhor que nem isso existisse em nossos dias, porque tudo isso traz a corrupção e ao pecado a destruição do próprio homem. Até mesmo aqueles que estão ali opostos com drogas, com bebidas, tudo ali, e tudo termina simplesmente em confusão. A escola que vencer certamente como campeã levanta o troféu, mas aquela que acha que foi injustiçada certamente julga que tirou em primeiro lugar. E as lutas continuam ali em todas as situações, porque alguém não concedeu um 10 para que pudesse ser a campeã daquele ano. Sabe, querido, nós somos o povo de Deus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em nada nós podemos agora nos submeter à vontade deste mundo, mas esvaziando-nos da carne, do desejo, da prostituição, da lascívia, de tudo aquilo que outrora tentava nos dominar, mas colocando a nossa vida debaixo
daquele sangue precioso que foi derramado por nós. Certamente Pedro, ao contemplar tudo isso, ele volta atrás com tudo aquilo até a sua própria arrogância. O desejo do seu coração era bom, quando ele colocou e disse que se alguém ousasse colocar a mão em Jesus, certamente ele estaria ali para proteger. Jesus o repreendeu, porque bem sabia das suas próprias fragilidades. Certamente, querido, nós temos confiado em nossa própria força. Talvez você até aqui tenha confiado na sua própria força, mas aqui ele diz: até que se ponha debaixo dos nossos pés. Com êxito, não bastaria Davi estar sentado naquele trono, mas o trono de Israel deveria ser ocupado pelo Rei dos Reis, do Senhor, aquele que toda a glória, que despiu-se da sua glória e colocou-se diante do homem, para que pudesse ali perder a sua própria vida, para dar a vida em resgate de muitos. Como está a sua vida, querido? Se Pedro viesse aqui hoje e trouxesse esse sermão, como estaria o seu coração, compungido pela alegria de ver a palavra de Deus sendo produzida com grande ênfase? Ou certamente você deixaria de lado ou não daria crédito àquilo que o Senhor tem dado para você? Como está a sua vida, meu irmão? De que forma você tem encontrado essa força? O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre as nossas vidas, e certamente para ser testemunha viva por onde nós passarmos, quer seja aqui em Rio Verde e em todos os lugares onde pisarmos a planta dos nossos pés. Tudo o Senhor tem nos dado como herança. Qual a desculpa que às vezes nós temos dado para que não venhamos assumir um compromisso de fidelidade com o Senhor, o nosso Deus? Às vezes há muitas coisas que nós precisamos conquistar. Agora há pouco eu conversava com um irmão ali fora, e ao sentir falta de alguém aqui da igreja, ele disse o seguinte, e nós conversamos e dissemos o seguinte: às vezes tem pessoas que estão precisando de algo que vem exatamente da parte de Deus, e tem muitas pessoas que estão pensando: eu preciso primeiro de resolver os meus problemas lá fora, para depois eu me apresentar a Deus. Um fato interessante eu quero dizer para você: não faça isso, mas convido o Senhor para que você possa resolver os problemas que estão embutidos em sua vida, para que você possa encontrar força ao qual somente no poder de Deus, em sua palavra, nós possamos assim encontrar para sermos vitoriosos. Se Davi recebia muitas vitórias, mas ele, como humano, ele morreu, e a sua sepultura e os seus ossos estavam ali em Jerusalém, e ali ele foi ao túmulo. Mas aquele que veio após Davi, que da sua geração foi gerado em uma mulher, através do Espírito Santo de Deus, certamente ali tem uma sepultura, mas vazia, porque Deus o visitou, e ao terceiro dia ele ressurgiu e derramou sobre nós o seu Espírito, que torna-se a nossa testemunha por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Como está a sua vida? Eu gostaria que você fechasse agora os seus olhos e fizesse a sua oração e colocasse diante do Senhor nessa noite. Eu não sei o que está faltando na sua vida, eu não sei como está a sua vida, embora de repente você também não saiba o que está ocorrendo na minha vida, mas o certo é que, compartilhando essa verdade e buscando cada dia mais deste amor, das promessas do Senhor em nossa vida, nós encontraremos isso e encontraremos força para vencer aquilo que está logo à nossa frente. De repente na nossa mente que traz confusão, mas o Senhor é aquele que nos purifica e nos limpa por dentro e por fora, para sermos companheiros nessa jornada e na vida eterna, em nome de Jesus. Não queremos ser só companheiros aqui todos os domingos ou todos os dias quando aqui nos encontramos, mas queremos ser companheiros para a vida eterna, o futuro que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Como está a sua vida, meu irmão? Como está? Em busca de uma solução você precisa de estar, nós precisamos. Esse que nos fala também é recheado de defeitos. Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo certo a exaltação ela seja dada a todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus,
Pecadores nós somos, como o próprio apóstolo Paulo, ao dizer e relatar sobre eles, ao qual eu sou o principal. Os nossos pecados trazem separação entre nós e o nosso Deus, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos traz essa aproximação através do Espírito Santo que foi dado por Deus através de Jesus a cada um de nós. E toda a nossa vida nós podemos viver no compartilhar dessa verdade, com grande amor em nossos corações. Nós vamos ouvir uma canção. Enquanto ouvimos essa canção, eu gostaria que você estivesse orando nessa noite. Eu gostaria que você estivesse buscando ao Senhor nessa noite. Assim como a promessa de Deus veio até você, eu gostaria que você se posicionasse nessa noite em oração. Cantasse com aqueles que estão a cantar, adorasse com aqueles que estão adorando ao Senhor. E enquanto nós cantamos essa canção, eu queria te desafiar você a estar orando, buscando a este Deus neste momento. Então depois nós vamos estar orando uns pelos outros em nome de Jesus. Aleluia. Saída, em teu riso, em
pelo Senhor. Acredite, querido. A bênção do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. Até 1000 gerações, até quando? E eu creio plenamente, queridos, que diante de Deus, dessa geração não passará. Porque os discípulos que ali estavam, eles cantavam e glorificavam a palavra de Deus. E o Espírito Santo do Senhor repousou sobre aqueles que ali estavam. Eu creio plenamente que Deus está presente aqui, que esse Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre a sua vida nessa noite. E Ele quer colocar esse inimigo debaixo dos seus pés nessa noite, para te dar a você a sua vitória, em nome de Jesus. Nós precisamos somente crer. Quando eles falaram ali, diante daquela situação, o que nós precisamos de fazer? Arrependei-nos. Arrependei-nos. Arrependei-nos dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Senhor, nessa noite eu faço parte dessa geração eleita. Essa é a oportunidade que eu estou recebendo do Senhor, de ver os filhos dos teus filhos sendo salvos com promessa e adiante do Senhor. Eu coloco nessa noite e profetizamos a bênção da salvação para cada um dos irmãos e amigos que aqui estão nessa noite, e que a sua geração, os seus filhos, essas crianças que estão crescendo no seio dessa igreja, sejam alimentadas pelo Espírito Santo do Senhor, e que o inimigo ele esteja embaixo da sola dos nossos pés, em nome de Jesus. É sobre isso que nós testificamos nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você desse a mão ao seu irmão do seu lado e se unisse aqui, ó, e nós vamos terminar esse momento orando. E com este elo que nós estamos a fazer, você está dizendo para o seu irmão que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite, e que o Espírito Santo do Senhor, que é a nossa testemunha fiel, ela seja derramada sobre a sua cabeça nessa noite, e que os gigantes dessa vida, eles não venham te destruir em nome de Jesus, mas que todo vício, toda paixão da carne seja desfeita nessa noite, pelo poder que há na palavra de Deus, o Espírito Santo que operou na vida de Pedro e dos demais que ali estavam, que opere em nossas vidas hoje aqui nessa noite, e por 1000 gerações que se levante hoje, mas que seja para profetizar a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Ó Deus, Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Ó Pai, porque entendemos que o Espírito Santo do Senhor, que foi derramado sobre a tua igreja lá no passado, é aquele que tem prevalecido até os dias de hoje, porque a tua palavra nos ensina que as portas do inferno não prevalecerá contra
a igreja do Senhor. Pai querido, a tua igreja aqui neste local, Pai, até por 1000 gerações, em outras ocasiões, quando foi levantado, ó Deus, aqui neste lugar, foi com o propósito único de adorar e bendizer e levar vidas, ó Pai, que andava no pecado ou que anda no pecado, na idolatria, na condenação eterna. Mas hoje, ó Deus, nós somos nova criatura naquele que nos regenerou pelo sangue precioso lá na cruz do Calvário. Ó Pai querido, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que opera no meio de nós, o Teu povo. Obrigado, Senhor, por cada boca que abriu hoje e entoou cântico de louvor e adoração ao Teu nome, ó Deus. Que seja com um propósito único, ó Deus. Que todo vício, que todo pecado, ó Deus, e mais esteja distante de nós, porque o Teu Espírito Santo habita em nossos corações. Obrigado, Senhor. Revela cada dia a nós, ó Deus, e dá-nos cada dia, ó Deus, a bênção de andar pelo caminho certo, ó Deus, porque o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é a nossa luz. Obrigado, Senhor, por tudo, pois nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu povo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus Pai e o Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do teu povo aqui reunido, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus